Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer esse vídeo reagindo a esse outro vídeo, porque ele traz para nós algumas reflexões importantes. Então eu quero comentar uma das falas dessa pessoa, porque precisa ser explicado alguns detalhes aqui. Então vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o Otávio, sou professor de História e Teologia e eu quero nesse vídeo, como eu já disse, comentar aqui um pedaço do que essa pessoa fala nesta live, porque ela traz para nós alguns pensamentos, alguns pontos importantes para serem comentados, tá? Então eu vou passar o vídeo para que a gente assista o pedaço juntos e então eu faço alguns comentários. Lembrando que eu assisti a live inteira, eu entendo a posição que ela assumiu, eu entendi o contexto, eu entendi que eles estão tratando da ideologia que eles acreditam. Esse vídeo que ela está, essa live que ela está participando é de cunho político, né, e tem um viés de esquerda. Então não vou entrar nessa questão, porém eu vou falar da parte onde ela toca no cristianismo, onde ela fala sobre a igreja, porque ela apresenta algumas informações, algumas estratégias perigosas que eu vejo que não são legais, e ela, como advogada, eu acho que ela entende que isso não é uma atitude correta, porém, talvez tenha ficado mal colocado a fala dela, mas de qualquer forma é uma estratégia que ela está apresentando de forma pública, e eu quero então trazer alguns comentários, porque, como eu já disse, o que ela fala não representa uma realidade dentro do cristianismo, dentro da teologia verdadeira. Ela está criando um espantalho ou, infelizmente, ela teve contato com uma igreja que não é uma igreja bíblica e, enfim, ela acabou tendo uma visão distorcida do que é a igreja. Mas vamos assistir o vídeo porque assim fica mais fácil você ouvindo o que ela está falando e eu vou tecendo alguns comentários junto com você aqui, tá bom? Então vamos para o vídeo. Precisa dividir o bolsonarista do bolsominion. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsominion. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. Você percebeu aqui que ela está tratando exatamente de cunho político. E realmente existe a idolatria política. E eu já tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre esse perigo da idolatria de políticos. Nós cristãos defendemos princípios ensinados nas Escrituras e não defendemos político, nós defendemos ideias. Portanto, o candidato que a igreja vai defender é aquele que tenha posições políticas, ideologias que não sejam contra as Escrituras, independente de qual seja. O que eu tenho visto realmente é uma idolatria a políticos e que não deve acontecer. Nós deveríamos apoiar ideias. Eu sei que muitos cristãos estão invertendo um pouco essas coisas, porque sim, nós devemos defender as ideias. Então, se esse candidato defende as ideias que nós vemos nas Escrituras, então tudo bem, apoie ele. Agora, idolatrar o político como se fosse um salvador, como se ele fosse o libertador da pátria, isso gera uma expectativa perigosa, porque você está colocando a sua confiança em um homem, e nós devemos colocar nas ideias, defender os princípios, ok? E outra coisa que eu acho muito errado que está acontecendo é a associação de versos bíblicos a campanhas políticas, a campanha política que estão completamente fora do seu contexto. São versos isolados, retirados de seu contexto, que não tem nenhuma aplicação aos princípios ou aos conceitos políticos que nós estamos vivendo. Então, isso deve ser realmente observado e os cristãos deveriam tomar cuidado com todo esse exagero que está sendo feito. Ok, vamos defender sim os princípios que estão de acordo com as Escrituras. Porém, não idolatre candidatos. Isso aqui é perigoso, tá? Perigoso. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Olha o que ela vai dizer aqui. Ela levantou a ideia de que
precisava-se infiltrar nas igrejas para poder ensinar aquilo que eles acreditam. Escuta o que ela vai dizer aqui na sequência. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ela já vai falar sobre a estratégia, sobre o porquê que ela disse de infiltrar nas igrejas, mas aqui ela traz um link para mostrar que ela entende o que ela está falando sobre a igreja. Por quê? Porque ela foi cristã por 30 anos. Foi até para Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É Laura, né? O seu nome. Vou falar especialmente aqui para você. Olha, segundo nós entendemos no cristianismo, ser cristão por 30 anos não significa nada. Você pode frequentar uma igreja a vida inteira e ainda assim não ser cristão, não ter sido salvo, não ter sido redimido. O ensino de Jesus, ele apresenta um novo nascimento, é uma regeneração feita pelo Espírito Santo. Não é uma decisão de você dizer, uma decisão que você toma. Eu vou agora ser crente. Agora eu vou passar a ser membro daquela igreja ou daquela outra igreja. Isso não significa nada. Se não houver uma regeneração do Espírito, uma transformação que é espiritual, vinda diretamente de Deus, é uma transformação mesmo no fato de se crer na obra redentora de Cristo, isso não significa nada. As igrejas estão cheias de crentes que estão indo para a condenação. Aliás, eu posso dizer sem medo que a maioria dos que se dizem crentes hoje não são cristãos, não são salvos. Eles são nominais, dizem que são crentes, mas não são. O fato de alguém dizer que é da igreja por tantos anos e agora não é mais, não significa nada. Porque tem pessoas que vai morrer dentro da igreja e vai parar na condenação, porque não são salvos. São crentes nominais, acham que estão salvos, mas não foram transformados. Carregar uma Bíblia, orar, ir na igreja, isso não significa absolutamente nada para garantir que uma pessoa seja salva. O que garante que a pessoa é salva é a transformação que houve na sua vida pela presença do Espírito Santo, que é o selo do Espírito, que é o selo de Deus, garantindo que aquela pessoa foi transformada. Jesus falou para Nicodemos que importa nascer de novo. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, 2 Coríntios. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Portanto, infelizmente a experiência que você teve de 30 anos na igreja, eu não sei que igreja você foi, mas provavelmente foi uma igreja que lamentavelmente não te ensinou o evangelho. Você não foi evangelizado, você não ouviu o verdadeiro evangelho de salvação em Cristo. Você simplesmente frequentou uma igreja, uma denominação, uma organização religiosa. Infelizmente essa é a verdade. Então, eu creio que você ainda não entendeu o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo não é a imagem que você tem. Não é um evangelho que nos ensina princípios apenas de como lidarmos uns com os outros. É claro que o cristão, ele tem por princípio o amor de Jesus, isso é fato. Porém, o evangelho, o principal objetivo do evangelho é nos salvar do pecado, é nos levar de novo a um relacionamento com um Deus santo. Porque perdemos esse relacionamento quando Adão e Eva pecou. Toda a humanidade perdeu esse relacionamento por causa do pecado e precisamos de Cristo, da morte de Cristo, para nos conectar novamente com Deus, porque estamos separados dele. E só uma crença real no sacrifício de Cristo, que ele, como ele sendo o nosso substituto, reconhecendo que nós estamos condenados pela justiça de Deus e crendo então na justiça de Cristo, é que nós seremos salvos. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse crer em Cristo significa novo nascimento, nova vida. Coisas velhas já passaram. Então, 30 anos de igreja não significa nada. Ter ido para Jerusalém, menos ainda.
Jerusalém se tornou simplesmente um centro de idolatria. E eu digo isso com sinceridade. Um centro de idolatria. Como se pedras, montanhas, árvores pudessem trazer um momento maior de fé, quando na verdade a nossa fé está na pessoa de Cristo. Claro que é legal, não tem problema nenhum você ir para Jerusalém, conhecer o lugar onde as histórias bíblicas se passaram, mas o que eu quero dizer é que sim, existe muita idolatria nisso também. Portanto, não significa nada ir para Jerusalém, passar 20 anos, 30 anos na igreja, tá? O que é essa viagem a Jerusalém? O dia que me botaram na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. Olha a afirmação que você está fazendo aqui. Ou seja, o dia que você contar como é essa viagem para Jerusalém, você acaba com o cristianismo no Brasil. Você não acha que isso é um pouco exagerado? Prepotência da sua parte, dizer que você acaba com o cristianismo com uma informação que você tem? O cristianismo não foi destruído nem pelo Império Romano, que foi o maior império do mundo. Você acha mesmo que uma informação que você tem vai acabar com o cristianismo no Brasil? E outra coisa, né, que você diz aqui, tem que ir para a televisão. Por que para a televisão? Hoje a internet tem muito mais alcance do que a própria televisão. Fala aí na internet mesmo, né? Pode falar já no próprio YouTube que você vai alcançar muito mais pessoas do que a televisão. Por que tem que ir para a televisão para falar? Então eu não sei o que é que você tem de tão misterioso que vai acabar com o cristianismo no Brasil. Eu repensaria essa sua fala porque ficou bem prepotente, tá? Você não vai acabar com a igreja, você não vai acabar com o cristianismo, com nada do que você tenha. Aliás, ninguém conseguiu até hoje acabar com o cristianismo e não vai conseguir acabar com o cristianismo, porque o cristianismo tem um Senhor supremo, que é Jesus Cristo. Por mais que existam pilantras no meio da igreja, usando o nome de Deus de uma forma completamente errada, e como eu já disse, a maioria das igrejas e pastores estão vendidos ao sistema. Infelizmente, existe sim igrejas pervertidas, usando o nome de Deus em vão, né, usando o nome do Senhor para propósitos de poder. Eles não são a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é composta apenas por aqueles que são realmente salvos. Eu já expliquei que falar que é crente não significa que seja um servo de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai levar apenas aqueles que são seus. Ele sabe quem são os dele. Não vai levar os lobos, não vai levar os pilantras, não vai levar esses que estão usando o nome do Senhor, não vai usar esses que estão na igreja, mas que não foram transformados, que não tiveram uma renovação de vida. O Senhor conhece aqueles que são dele, tá? E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Veja bem, vamos voltar para a igreja. É o que eu estou dizendo, você não entendeu o que é ser cristão. Para você, a igreja é simplesmente uma organização onde você decide ir e decide não ir mais. Igreja não é isso. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Você disse que é do candomblé, mas você não segue. Você não segue, você acabou de dizer, você não tem nenhum terreiro que você segue. Você está no mesmo nível daqueles que dizem, eu sou crente, mas que nunca foram na igreja, né? Infelizmente. Então, repense essa sua fala, porque eu acho que você está num dilema muito grande. E eu tenho orado para que Deus ilumine a sua vida e você realmente seja transformada pelo poder do Senhor, para que você conheça realmente quem é Jesus Cristo. Porque esse Jesus que você conhece, que foi apresentado a você, não é o Jesus verdadeiro. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. Presta atenção agora que ela vai começar a lançar qual é a estratégia que ela apresentou de infiltrar-se nas igrejas.
Ela disse que precisa ir para as igrejas, infiltrar-se nas igrejas, mas não é para falar para os adultos, é para ir nas escolas dominicais, ensinar as crianças nas classinhas, nas salinhas. E é outra imagem errada que você tem, né, da igreja, como se, infelizmente, e que infelizmente talvez seja isso que você viu na igreja que você foi, ou nas igrejas que você foi, como se a salinha de ensino para as crianças fosse apenas um lugar recreativo para que os pais pudessem ter sossego. Se existe uma igreja que faz isso, que leva as crianças para uma salinha apenas para que dê sossego para os pais na hora do culto, essa igreja está completamente errada. Porque a salinha das crianças é para ensinar de fato as escrituras. E o que você vai propor aqui, que eu já vou colocar, né, para que vocês vejam o que ela vai propor, também não condiz com a realidade. Vamos lá. Mas a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Olha aí, a igreja quer pegar um irmãozinho, uma irmãzinha para cuidar das crianças. Essa igreja que você conhece é uma igreja falida. É uma igreja muito distante dos princípios corretos do que deveria ser uma igreja. Não é esse o propósito, não. O propósito é instruir as crianças conforme a vontade do Senhor, ensinando a Bíblia. Ou você acha que é para levar para lá só para ficar cantando, para ficar brincando, desenhando, pintando? Se tem uma igreja que leva crianças para o fundo com qualquer um que escolhe lá dentro, lá, um irmãozinho, uma irmãzinha, para ir cuidar dessas crianças, está cumprindo um papel péssimo. É uma liderança péssima de igreja que estão fazendo isso. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. Veja que você está equivocada. Porque, como eu falei, uma igreja verdadeira vai ensinar a Bíblia para as crianças. Vai ensinar que Jesus ama, sim. O problema é que você está criando um Jesus que não existe. Você está criando um evangelho social. Um evangelho que acha que apenas o amor é que é ensinado por Jesus. Você deveria ler a Bíblia mesmo e mostrar que Jesus veio para nos livrar da condenação. Então, simplesmente apresentar esse Jesus, paz e amor, esse Jesus não é o Jesus bíblico. Porque se você ler Mateus 7, você vai ver Jesus falando: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se você ler depois Mateus 25 também, o Senhor Jesus está falando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então não é só esse paz e amor. O Senhor vem nos livrar da condenação, que existe uma condenação sobre nós, sobre a raça humana. É fato que todo cristão deve amar, deve respeitar, deve ajudar o seu próximo. Isso faz parte também da vida cristã. Mas a forma como você está colocando aqui ficou estranha demais. Porque dá a entender que nas igrejas as criancinhas estão sendo ensinadas a odiar. Porque você levanta uma questão: vamos lá e vamos ensinar elas que Jesus ensinou sobre amar. Bom, se tem uma igreja que está ensinando às crianças o oposto disso, é uma igreja errada também. Porque, de fato, nós devemos ensinar que Jesus nos amou. Mas você tem que sempre enfatizar por que ele nos amou e do que ele veio nos livrar. Então, essa sua estratégia de ir para as classinhas, olha, e aqui está o grande problema. A sua ideia não é ensinar Jesus que Jesus ama, é se infiltrar nas igrejas, porque quando você diz se infiltrar, você está alegando que o que está sendo ensinado para as crianças não é o correto. Então vocês vão lá ensinar o correto, vamos ensinar que Jesus ama. Olha, nós ensinamos que Jesus ama. Mas o problema é que talvez o Jesus que você conhece não seja o Jesus bíblico. Agora, um outro ponto que você colocou aqui é dizer para as crianças que os ricos não vão entrar no reino dos céus. Jesus nunca disse isso. E aí você está indo contra o capitalismo, né? Você está de forma velada falando contra a riqueza. Dizendo então, ó, não pode ser rico, tá vendo?
Jesus nunca falou que um rico não vai entrar no céu. Ele falou que é difícil, que é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Aliás, grandes servos do Senhor, dentro da própria Escritura, eram ricos. Ele está falando sobre o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é o problema. Não é ter patrimônio, ter riqueza. Aliás, nós temos no próprio livro de Atos, no início da igreja, pessoas com muitas posses que ajudavam os mais pobres. Então, ser rico não é o problema. E você está dizendo aqui que vai ensinar as crianças que os ricos não vão ser salvos. Por que não fala também que os imorais não vão ser salvos? Porque também na Bíblia fala que os imorais não vão ser salvos. Talvez o grande problema aqui seja que vocês querem se infiltrar nas igrejas, não é para falar de um Jesus que ama, mas por trás disso talvez seja as ideias de implantar as ideologias que vocês querem. Ideologia de gênero, não é? Ensinar às crianças os princípios que vocês defendem, como defender o aborto, o feminismo e assim por diante. Então a intenção de se infiltrar nas igrejas, no final das contas, pelo menos ao que me parece, diante da sua fala, que ficou um pouco confusa, me faz pensar que é isso. Essa é a intenção. E aí, isto não é legal. Se infiltrar numa organização com uma estratégia, né, assim, ficou bem complicado essa sua fala, né? E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito o que Jesus falou. Olha que coisa, né? Aí o filho vai chegar em casa e vai falar, olha aqui, ó, tá vendo, pai? Jesus ama. Jesus falou que o rico não entra no céu. Onde é que está escrito isso? Se um pai falar uma coisa dessa, que não sabe onde é que está escrito, já demonstra que ele também é um cristão muito ruim. Primeiro porque ele mesmo não está ensinando seu filho, porque a primeira educação cristã vem dentro de casa, dos pais, não é na igreja. Você está equivocada quando pensa que vai na igreja educar as crianças conforme as suas ideologias, porque os crentes deveriam estar educando seus filhos dentro de casa. Pelo menos os verdadeiros cristãos fazem isso, porque são os pais que devem ensinar seus filhos. Então não é a igreja. Mas como eu disse, você está tendo em mente uma igreja que não é a igreja. Isso aí é uma organização. O que você conhece é uma denominação, é uma organização religiosa que não representa a igreja de Cristo. Pelo contrário, igrejas como essa que você conhece têm aos montes e que estão fazendo um desserviço para o reino de Deus. Por isso eu estou falando que a sua fala ela está muito equivocada em alguns pontos e eu espero que um dia você conheça de fato uma comunidade cristã que segue de fato o amor de Jesus e que você seja alcançada pelas misericórdias de Deus e seja de fato transformada e entenda por que Jesus veio, qual a razão de Jesus ter vindo. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. Bom, enfim, eu creio que foi suficiente isso que nós vimos aqui. Eu não vou passar o restante, porque é só esse trechinho que interessa ao cristianismo, porque ela toca na questão do cristianismo, toca na questão das igrejas. Eu achei que seria justo apresentar esta minha opinião e apresentar esses comentários, porque alguns pontos estão bem equivocados. Depois ela continua ainda dizendo aqui que precisa ter estratégia, vai citar alguns outros autores que são de esquerda e que têm essas ideologias, enfim. Bom, pessoal, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também aqui nos comentários. E eu peço uma coisa, vamos ter também mais amor, vamos ser mais acometidos naquilo que nós falamos, por mais que o que ela fala aqui venha de encontro, bata de choque com a igreja, com os princípios que nós temos. Eu sei muito bem que as ideologias de esquerda não compactuam com o verdadeiro evangelho de Cristo, mas ela é uma pessoa que está confusa. E nós, como cristãos, deveríamos orar para que o Espírito do Senhor resplandeça não apenas a ela, mas a todos os outros que estão
confusos por causa, inclusive, desse evangelho misturado e bagunçado que nós estamos vivendo. Eles veem essa bagunça e acabam tirando conclusões equivocadas. Mas, de qualquer forma, é um alerta para que a igreja verdadeira se desperte e fique atento ao que está acontecendo. Se você está numa igreja que pega jovens, qualquer um ali, só para acalmar as crianças durante o culto, olha aí a estratégia que eles podem acabar utilizando para atingir estas crianças. Pastores que não pregam sobre salvação, pastores que só pregam sobre dinheiro, enriquecimento, prosperidade, que não pregam a salvação, vai gerar pessoas frustradas com a religião, com o cristianismo, assim como ela, que conheceu, infelizmente, uma igreja que não apresentou o verdadeiro evangelho. E eu espero que Deus tenha misericórdia dela e também a alcance. Portanto, se você vai deixar nos seus comentários, eu não quero ataques pessoais. Você pode expor a sua opinião, você pode falar sobre as ideologias, mas não ataques pessoais, porque ela é alvo também do amor de Deus e eu espero que o Senhor a alcance e a transforme como transformou a mim, como transformou a tantos outros. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.